A maioria da humanidade está estacionado no complexo de Édipo, né? A mulher que teve problema com o seu pai, ela vai procurar sempre no marido ou no companheiro aquele reflexo do pai, que ela projeta no companheiro, entende? E às vezes nem sempre esse projetar no companheiro é o reflexo do bom que o pai teria, mas sim daquele reflexo daquilo que eu acredito que meu pai tem e que de fato eu vejo que ele tem. Que às vezes é traição, às vezes é sacanagem, às vezes é opressão contra mim, né? Que é a única forma que eu conheço esse pai. Então, às vezes, a gente procura assim. E aí, esse complexo de Édipo que praticamente toda a humanidade tem, porque a gente estacionou, a maioria das pessoas estacionou no complexo de Édipo. Psicanálise fala sobre isso, né? Freud falava sobre isso. Que é a nossa libido, que é a força que nos conduz, que não tem nada a ver com genitalidade, porque a sexualidade que Freud falava não é da genitália, a sexualidade é a força impulsionadora da vida, a libido, aquilo que te dá desejo na vida. Então a maioria da humanidade está ainda estacionado no Édipo, ou seja, aquele apaixonamento ou pelo pai ou pela mãe, ou as faltas que nós tivemos. Faltou alguma coisa com a nossa mãe, aí a gente fica pegado num certo padrão. E às vezes é o reflexo do pai, né? Aquela falta, o que falta. Então, geralmente a gente diz assim, ai, falta algo em mim. Falta algo em mim. É uma pulsão de vida que eu procuro sempre. É o desejo primeiro. Isso chama-se pulsão de vida. Quando a gente tem uma autodestruição, chama-se pulsão de morte. Então, o que é que eu busco? O que falta? O que está faltando? Parece que falta algo. Por quê? Porque geralmente está ligado lá ao primeiro desejo. Os nossos primeiros objetos de desejo são o pai e a mãe. Fica aquela falta. E aí essa falta chama-se pulsão de vida. Tu está sempre buscando. E às vezes tu nem sabe o que é. Mas é lá aquela primeira relação que tu quer restabelecer, que vai permanecer contigo durante toda uma vida. E daí tu tem que aprender a lidar com essa debilidade. Ela vai existir para sempre, mas a gente aprende a lidar com ela, entende? A gente aprende a superar aquela dificuldade que se tem de lidar com esse problema, porque todo mundo tem pulsão de vida e todo mundo tem pulsão de morte. Todo mundo tem autodestruição e todo mundo tem aquele desejo que parece que nunca sara, que tu não sabe o que é. Tem a ver, geralmente, com os primeiros objetos de desejo, pai e mãe. Como é que foi a relação com a mãe? Foi boa? Foi curada? Tu foi amamentada? Tu foi suprida? Tu recebeu carinho? A tua mãe era uma mãe correta, generosa, que te estimulava, ou era uma mãe estúpida, uma mãe grosseira, uma mãe que te negou o peito e que daí diz que foi tu que rejeitou o peito, mas ela é que não teve paciência de te dar o peito? Como é que foi a tua relação com teu pai? Ele estava próximo? Ele era distante? Ele era generoso? Ele era um pai amigo? Ele foi um pai relapso? Tudo isso vai dizer depois dos nossos relacionamentos. A nossa vida sentimental todinha está baseada no nosso primeiro objeto de desejo, os primeiros objetos pai e mãe. Um psicanalista dos teóricos iniciais, que chama Winnicott, que ele diz que o peito bom vai fazer uma boa pessoa, o peito mau vai fazer uma má pessoa. Ou seja, a mãe boa e a mãe má, né? O seio bom e o seio mau. E Melanie Klein também fala a mesma coisa. Isso vai depender de como que tu vai aprender a lidar depois. E aí a psicanálise vem te ajudar a aprender a lidar com essas debilidades. Daí tu passa a entender de onde saiu esse problema. Ah, não, esse problema começou aqui, ó. Com isso, isso e isso da minha mãe. A minha mãe era repressora, meu pai era distante, né? Mas não é assim, ó, só falar. É analisar e deixar que o inconsciente fale. Porque, por incrível que pareça, o inconsciente, ele traz lembranças, às vezes, que tu não tá nem esperando.
Pode analisar se não é assim. Às vezes tu não tá nem esperando que aquela lembrança venha. Mas da onde que saiu isso? É o teu inconsciente falando contigo para trazer a cura.